em relação às dúvidas que vocês têm dos exercícios da apostila. Beleza? Pode ser? Tem alguma dúvida que vocês ficaram em relação às áreas ou em relação aos triângulos semelhantes, que é uma matéria muito importante para vocês? Nós já fizemos até avaliação, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir a avaliação e eu já vou fazer uma revisão com vocês. Esta é a sacada. Deixa eu abrir aqui a revisão, a avaliação, e daí eu já vou dar um feedback da prova para vocês, tá? Então, a avaliação, 15 de maio, nonos anos. Aí, garoto, pronto. Olha só o que eu vou começar a corrigir. Eu vou começar a corrigir as provas de vocês, beleza? Deixa eu só abrir aqui, meus amores, um programinho que eu tenho para transferir. Cadê o código? Tá aqui, para transferir imagens aqui. Toque, toque. Opa. Cadê você, queridinho? Vocês estão bem, queridos? Como vocês estão? Tranquilo, né? Estão aproveitando bem em casa? Uhum. Que bom, né? Estão se cuidando também, né? Evidente, né? Tem que se cuidar, né? Que não é fácil. Deixa eu ver. Aí, então, ó, minha filha tá chorando, não liga, tá, nenenzinho? Aí, ó, primeira coisa, pá, essa questãozinha. Vou dar um share para vocês. Aí, deixa eu só colar ela aqui. Aí, então olha só o que eu tenho aqui no Zoom. Deixa eu fechar isso aqui que eu acho que não precisa. Aí, então é o seguinte. Aí. Vou colocar o whiteboard, tá aqui, dei um share, vamos trabalhar? Então, olha só, vamos fazer a correção da prova, então, tá, pessoal? Então, a correção da prova é o seguinte, na primeira questão, diz assim, ó, para medir a altura de uma árvore, Joaquim colocou um pedaço de madeira enterrado no chão, formando um ângulo de 90 graus com o sol. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos um chão, nós temos a árvore, ok? E o que o Joaquim fez? O Joaquim pegou um pedaço de madeira e colocou no chão, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Depois mediu o comprimento das sombras da árvore e da madeira, obtendo 3,5 metros e 0,5 metros. Então, a sombra da árvore, ele chegou a essa distância aqui, ó. Chegou a essa distância de 3,5 metros. E a sombra do pedacinho de madeira, 0,5 metros. Entendeu a ideia aqui já, pessoal? Vocês estão acompanhando? Sabendo que a altura do pedaço de madeira é 1,20, ó, o que ele vai pedir? Determine a altura da árvore X. Esta é a grande ideia. Perceberam, pessoal, o desenho? Todo mundo está acompanhando aí? Falem comigo. Uhum. Beleza? Agora é o seguinte. Gente, semelhança de triângulos. Nós vamos comparar quem? Vamos comparar a altura do pedaço de madeira com a altura da árvore que a gente quer. E ela vai estar proporcionalmente à sombra do pedaço de madeira pela sombra do pedaço, pela sombra da árvore. Muito simples. Tudo bem? E a partir daqui a gente pode multiplicar cruzado. Antes de multiplicar cruzado, vocês estão vendo esse 0,5 e esse 3,5? Como eles têm a mesma quantidade de casas decimais, olha só o que nós podemos fazer. Nós podemos cancelar as casas decimais. Entenderam? Ou seja, ficará 5 sobre 35. Então, eu posso escrever uma outra proposição aqui. 1,2 sobre x está para 5 sobre 35. Entenderam? É a mesma coisa se eu multiplicasse essa primeira linha aqui, pessoal, ou melhor dizendo, essa segunda fração por 10, ó. Se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, não altera a fração. Depois disso, ó, eu posso simplificar, ó. Dá por 5, ó, 1/7. E multiplicando cruzado em seguida, nós vamos ter que a altura da árvore vai ser 7 vezes 1,2.
Ou seja, 7 vezes 2, 14. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. 8,4 metros. E encontramos a resposta final. A alternativa correta, 8,4 metros. Belezura? E aí, de boa? Alguma dúvida nessa questão, meus amores? Fala com o papai. Foram super bem na avaliação, né? Que coisa boa, viu? Olha, altas notas que eu vi de vocês lá. Então, qualquer coisa, se você tiver dificuldade, dúvida em relação àquilo que eu estou corrigindo, dá um toque, tá? Vamos para a próxima questão, então, para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Deixa eu só dar mais um. Aí, agora sim. Aí, olha só quem que apareceu. Apareceu 2 vezes. 3. Aí, essa questãozinha também do tipo que todo mundo gosta de fazer. Determine as medidas x e y. E aí, o que vocês estão vendo nesses 2 triângulos? Vocês estão percebendo que eles são semelhantes. Por quê? Eles têm 2 lados congruentes. Então, ele tem um ângulo de 90 graus, 90 graus. Ok? Ele tem o ângulo azul, que eu não conheço a medida, e ele tem o ângulo azul, que eu não conheço a medida. Quando você tiver 2 triângulos nesta configuração, você já sabe que eles são semelhantes. Ou seja, um é maior do que o outro tantas vezes. Para isso, para nós determinarmos a medida x e y, nós vamos comparar os lados. Então, olha só. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus é correspondente ao lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, nesse caso aqui, nós vamos escrever 15 está para y, assim como. Agora eu preciso pegar uma outra medida. Eu preciso pegar o 3 aqui, para que eu consiga fazer a proporção. Então, quem que é o 3? O 3 é o lado que está entre o ângulo azul e o ângulo amarelo. Então, qual é o lado correspondente no segundo triângulo? O 3. Ou seja, nós escrevemos 9 está para 3. Entenderam? Beleza? Entenderam aquilo que eu fiz aqui, pessoal? Dúvidas? Falem comigo, meus amores. Oi? Tranquilo. Beleza? Então, simplificando aqui, 9 por 3. Sempre tentem simplificar, tá? Fica bem mais fácil. E agora, multiplicar cruzado. Nós vamos ter que y, ou 3y, é igual a 15. Quem que é o y, galera? Y é igual a 5. Y é igual a 5. Qual das alternativas tem y igual a 5? Tem essa primeira e tem esta última. Então, eu já fico entre as duas, percebe? Agora, a gente tem que achar o x. Vamos fazer a mesma coisa. Então, eu vou voltar para o triângulo grandão e vou voltar a pegar o 9 está para 3, entenderam? Agora, eu preciso acrescentar o y. Quem que é o y nesse caso? O y, nesse caso, ele vai estar, melhor dizendo, o x, né? Então, quem que é o x nesse caso? O x é o lado que está na frente do ângulo azul, ó. Então, eu preciso voltar e encontrar o lado que está na frente do ângulo azul nos 2 triângulos. Eu coloco x sobre 12 ou 12 sobre x? Me falem. E aí? Eu coloco x sobre 12 ou 12 sobre x? 12 sobre x. 12 sobre x, excelente. Ou seja, eu preciso obedecer a ordem que eu estou montando as proporções. Se eu comecei com o triângulo, cintilante, se eu comecei com o triângulo grande para o pequeno, eu preciso fazer isso em todos eles, tá? Sempre do grande em cima, o pequeno embaixo. Agora, basta simplificar, conforme nós já simplificamos, por 3, ó. E multiplicar cruzado adiante. Então, se eu for multiplicar cruzado, x vai ser igual a quem aqui? 4. X igual a 4. Tá. Achamos a resposta. Joinha? E aí, acharam fácil a prova? De boas, né? Então vamos lá, vamos lá. Vamos continuar que eu quero trazer para vocês outra figura. Outra questão da prova. Posso continuar? De boa, pessoal? Então, olha só. Vamos colocar esta questão linda e maravilhosa. Opa, vem para cá. Essa questãozinha aqui também envolve semelhança de triângulos, grande assunto que nós vimos.
A minha pergunta é, vocês conseguem enxergar os dois triângulos que são semelhantes? Algumas vezes no início, conforme eu até já expliquei para vocês, é necessário, no início, assim, né, você separar os dois triângulos. Então, se eu quiser, eu vou fazer um rascunho aqui, tá? Se eu quisesse, ó, a gente poderia separar o triângulo grande e o triângulo pequenininho. Ó. Vou até desenhar ele mais bonito aqui, ó, para ficar retângulo conforme a figura atrás. Aí, ó, os dois triângulos. Então, o primeiro triângulo aqui seria o triângulo ABC, ABC, e o segundo seria o pequenininho, ó, APQ, ó. Estão percebendo aqui? APQ. E daí você já está percebendo que ele tem ângulos de 90 graus, então os dois estão retos, os dois são retos. E os dois têm um ângulo azul aqui na ponta, e eles têm também um ângulo amarelo aqui em cima, ó. Olha só, encontramos os dois ângulos congruentes. Agora vamos colocar as medidas. No pequenininho, a altura é 0,8. No grandão, a altura é 2,2. Ok? E daí o segmento PA, no pequenininho, é 3,2. Joia? O que ele quer? O enunciado pede o segmento PC. Mas onde que está o PC aqui? É esse segmento X aqui, ó. Uau! E aí, como que a gente faz? Bem, fica simples se você calcular, primeiramente, todo o segmento AC. Se você conhecer esse segmento AC inteiro aqui, ó. Esse segmento AC aqui inteirinho. E depois subtrair de 3,2, você não acha o X? Entendendo a ideia? Então eu posso dizer que o XPC vai ser o segmento AC menos 3,2. Ó, essa é a nossa estratégia de resolução. Então eu vou colocar aqui como sendo AC uma medida Y qualquer. Joinha? Entenderam? Se eu fui muito rápido, me falem, tá? Agora ficou fácil a gente casar os lados, né? Ó, fazer a correspondência entre as duas figuras. Então, a hipotenusa está para a hipotenusa. Entenderam aquilo que eu falei? Assim como a altura está para a altura. Aí, meu garoto. Como as casas decimais são iguais na segunda fração, eu vou multiplicar novamente por 10. Ó. Eu posso multiplicar por 10 isso aqui só para facilitar a minha vida, tentar facilitar a minha vida, tá? Ó. Poderia também simplificar a segunda, ó. Então ficará 22 dividido por 8, ó. Posso simplificar 22 por 8 também, ó. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou fazendo? Então eu vou dividir em cima e embaixo por 4, por 2, se eu quiser, ó. Eu estou fazendo continha só para a gente não se cansar muito no braço, tá? Ó. Mas a partir daqui eu já poderia matar a questão direto, tá? Tem outras formas para simplificar, ó. 11 quartos. Eu consigo simplificar, ó, vou forçar a barra com vocês, ó. Eu consigo simplificar o 3,2 com o 4. Digam para mim, simplificando aqui por 4, vai ficar quanto? Se eu simplificar o 4 e o 3,2, vai dar por quanto? Vai dar por 1. E aqui fica quanto? 0,8. Verdadeiro ou falso? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, meus amores? Fala com o papai. Entenderam? Oi? Eu não entendi, senhor. Não? Então é o seguinte, essa multiplicação aqui, ó, essa multiplicação por 10, tu entendeu? Entendi. Agora essa divisão por 2 também, né? Sim, só não entendi aquela última. Essa última aqui eu estou dividindo horizontalmente. Quando eu simplifico proporções, eu posso simplificar. Ó, eu posso simplificar tanto na vertical, então eu simplifico na vertical, mas eu também posso simplificar na horizontal. Então você pensa assim, poxa, eu quero simplificar o 4 e o 3,2. Então eu vou dividir os 2 por 4. Divide os 2 por 4 para você ver. Quanto que é 3,2 dividido por 4? Ó, R$ 3,20. Eu quero dividir em 4 coleguinhas iguais, a mesma quantidade. Cada coleguinha vai ganhar quantos centavos? 80 centavos. Essa é a ideia. Ok? Então eu só simplifiquei. Dividi os 2 por 4. Então ficará 0,8, 80 centavos e 1. Multiplicando cruzado, nós vamos ter 8,8. Olha quem que a gente... Obrigado, senhor. Beleza?
nós encontramos y igual a 8,8. Ah, daí o aluno vai seco assim, ó. Ah, professor, tá aqui, ó. Pim. E daí o que acontece? Se ele fazer isso? Ele perde a questão, não perde? Entenderam que ele fez errado já? Achou o y 8,8. Já tem alternativa? Ah, já marcou. Errado. O problema quer o quê, galera? Ele quer o segmento PC. E o segmento PC vai ser igual a AC, que nós acabamos de encontrar aqui. AC, 8,8, menos 3,2. Entenderam? Então, se você for fazer agora a continha, então você quer aqui, só deixa eu pegar aqui, PC, só deixa eu, PC, então eu só vou escrever novamente, PC é igual à medida AC menos 3,2. Então, AC você acabou de encontrar, 8,8. Então, fazendo a continha aqui, ó, 8,8 menos 3,2 implica em PC ser igual a 5,6. E aqui está a resposta. Gurizinho, gurizinho. 5,6, alternativa correta. Ah, gostaram dessa questão? Show, né? Essa questão é bacana, não é bacana? Ô, Evelise, tá conseguindo entender, Evelise? Galerinha? Sim. Gabriel, Sim. tá conseguindo? Única coisa. Oi? Fala. Ah, não. Agora eu já entendi. Júlia, tá entendendo? Henrique, Matheus, Isabela, Rafaela. Tudo certo. Tudo bem, Renan? Tudo. Beleza, gostei da tua foto, viu, o cachorro. Uhum. É. Pastor alemão? Não, é Chachau. É Chachau e mais um bagulho lá que eu esqueci. Ah, meu senhor, eu tenho um pastor alemão aqui em casa. Gosto muito de cachorro brabo. Assim, cachorro de guarda, né, que a gente fala, né? Cachorro de trabalho, né? Muito bem, vamos fazer outra questãozinha então aqui. Tá, bichinho lindo. Olha só quem que eu vou colocar agora aqui. A próxima questão. Ela tá faltando uma alternativa, mas mesmo assim ela já vem, ó. Então olha só que... Opa, risco vermelho? Não. Olha só quem que a gente vai colocar aqui, ó. Essa figura aqui que eu me orientei com os exercícios da apostila de vocês, ó. Olha só que coisa linda. Olha, ele quer a área laranjada. Então, a área laranjada, eu vou até dar um zoom um pouquinho maior aqui, ó, para você entender bem essa questão. Então, olha só. Como ele quer a área da figura laranja, você já tem que perceber que essa figura laranja é um triângulo retângulo. E a área de um triângulo retângulo nada mais é do que base vezes altura. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o triângulo retângulo. Então, você tem aqui o pontinho 3, a distância é 3 até 5. Se a distância é de 3 até 5, quanto que mede essa base? 2 unidades, percebeu? Joinha? E agora nós precisamos ter a altura. Então, nós precisamos determinar esta distância aqui, ó. Essa distância que a gente não conhece. A gente pode chamar de x. Entendeu? Ou h, vamos chamar de h, né? Então, eu não conheço essa altura, então eu chamo de h. Bem, nós estamos vendo aqui dois triângulos semelhantes. Vocês conseguem visualizar isso? Ó, dois triângulos semelhantes. Ó, o ângulo e 90 graus aqui para os dois. Ah, gurizinho. Então, qual é a distância do triângulo verde? 3 unidades. Qual é a altura do triângulo verde? 5. Entenderam a lógica? Então, nós podemos comparar de novo, fazendo a mesma coisa. Ó. A altura do verde está para a altura do alaranjado. Assim como a base do verde está para a base do alaranjado. Ó, a base do alaranjado é a distância de 3 até 5. Ou seja, ele andou 2 unidades. Respira. Dúvidas? Beleza? Falem comigo. Multiplicando cruzado. Quem que vai ser a altura? 10 terços. Ó, vou deixar assim a altura. 10 terços. Por que eu vou deixar assim a altura? Porque agora você vai calcular a área do triângulo alaranjado. Então, a área é base vezes a altura dividido por 2. Gente, olhem bem para essa questão. Papai fez especial para vocês. Como a base é 2 e você tem que dividir por 2,
Quem que vai ser a altura neste caso do triângulo? Perdão, quem que vai ser a área deste triângulo aqui? Apenas a medida H. Ou seja, a área vai ser 10 terços. Prof, sem graça. Ó, poc, já achamos a resposta. Dúvidas? Respira. Fala comigo. De boas, galera? E aí, o que vocês acharam dessa questão? Podemos continuar? Gostaram? Alguma dúvida? Vamos para outra questão, então. Vamos lá, não vamos perder tempo. Oi, chat, me chamando aqui no chat. Pode, obrigado. Então é o seguinte, vamos dar uma olhadinha na outra questão. Agora vamos envolver quadrado. Essa questão é difícil. Essa questãozinha aqui eu fiz ao contrário, ó. Fica esperto, meu garoto, fica esperto, minha menina. Determine a medida da diagonal de um quadrado. Ó, eu sempre gosto de desenhar, tá? Então é um quadradinho, ó, um quadrado. E esse quadrado tem área igual a 18 metros quadrados. Esta é a área. Mas eu não conheço os lados. Mas eu sei que para chegar na área do quadrado, eu preciso fazer lado ao quadrado. Ok? E o que ele quer nessa questão? A diagonal. Então, a diagonal está aqui, ó. Essa é a diagonal D. E vocês lembram que diagonal, pela fórmula que a gente explorou, é L raiz de 2. Por favor, vocês lembram desta relação aqui? Diagonal do quadrado igual sendo lado vezes raiz de 2? Entenderam bem essa relação? Fala comigo. People, conseguiram entender? Evelise, entendeu, Evelise? Que a diagonal é L raiz de 2? Sim. Tranquilo, Gabriel também, Gabriel? Uhum. Sim. Júlia, tranquilo. Isabela, Renan, Rafaela, tudo bem, Nicole? Então, vocês entenderam a lógica? Olha só o que ele te deu. Ele te deu a área do quadrado. E ele quer diagonal. Mas como que eu acho a diagonal? Eu preciso achar o lado. Mas então vamos chamar esse lado de x. Se a gente chamou o lado de x, então nós vamos ter isso aqui, ó. A área x ao quadrado é igual a 18. Então, eu vou escrever aqui, ó. Portanto, x ao quadrado é igual a 18. Eu tenho um número ao quadrado. Como é que eu tiro esse número ao quadrado? Tira a raiz quadrada. Lembra disso? X igual a raiz quadrada de 18. Se a gente decompor o 18 aqui, ó, no cantinho, ó. Oi? Dá por 2, 9. Dá por 3, 3. 3, 1. Ou seja, 3 ao quadrado vezes 2. Respira. 3 ao quadrado vezes 2. Quem que vai sair da raiz e quem que fica? Sai o 3 e fica o 2. Achamos o lado do quadrado. Este é o lado do quadrado. O L é igual a 3 raiz de 2. Dúvidas? Fala comigo. Não. De boas? Agora é o seguinte, como você já sabe o lado do quadrado, como que a gente faz para achar a diagonal? Só substituir na fórmula. Ok? Só substituir na fórmula. Nós vamos ter D igual a L raiz de 2. Quem que é o L? 3 raiz de 2. Então, vamos substituir aqui em cima já. Ó. Diagonal é igual ao lado 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Garotinho. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz quadrada de 4, que dá 2. Ou seja, a diagonal é igual a 6. Fiz meio exprimido aqui, né? Ó, achamos a resposta correta. Entendeu? E aí, gostaram? Bem, professor, gostar assim é uma palavra muito forte, né? Eu achei legal, quem sabe? Tá bom. Se achou legal, tá bom já. Belezinha? E aí, o que vocês acharam da resolução? Conseguiram entender, gente? De boa? Posso continuar?
Isso, excelente, muito bom. Fico feliz que todo mundo entendeu e todo mundo está participando. Fico muito feliz mesmo. Aham. Menininhos e menininhas. Então é o seguinte, próxima questão agora envolve unidades de comprimento. Ahá. Então aqui, ó, vamos para a próxima questão então. Ó. Opa, sobe o quadro. E pimba, ele quer a área de um trapézio. A área de um trapézio em decímetros quadrados. Uau, decímetros quadrados. O que chama a tua atenção? Chama a tua atenção é o seguinte, você tem decímetro aqui, você tem decímetro aqui, mas você tem centímetro aqui em cima. E você precisa lembrar daquela tabela, né? Então, você tem o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Depois aqui você tem o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Bem, nós estamos em 80 centímetros. Só que você quer pular para o decímetro. Então, quando você vai para a esquerda, você divide cada casa por 10, não é verdade? Então, dividindo 80 por 10, você tem 8 decímetros. Isso é igual a 8 dms. Respira. Entenderam aquilo que eu fiz aqui no quadro? Joinha? Agora fica fácil, né? Porque, meu querido e minha querida, a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por tchutchu, dividido por 2. Então, aqui você já tem os elementos. Então, olha só o que você tem no quadro aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Você tem o que aqui no quadro? Você tem a base maior, você tem a base menor. Deixa eu colocar em outra cor para ficar mais bonito. Você tem a base maior, você tem a base menor e você tem a altura aqui. Substituindo, ou seja, vírgula, a área vai ser base maior 12 decímetros mais a base menor 8 decímetros, multiplicado pela altura 10 decímetros, tudo dividido por 2, 2. Simplifica a base, o 2, a altura e o 2. 1/5. Ó. Fazendo as continhas aqui, fica 8 mais 12, 20. 20 vezes 5, 100 decímetros quadrados. Ó, bateu o gabarito, meu querido, ó. Poupou. Aham. Beleza? E aí? Show essa questão? Hã? De buenas. Boa, né? Sim. Ó, nós temos 10 minutinhos ainda, mas dá tempo pra gente corrigir todas as questões da prova, tá? Ó, pá! Vamos pegar outra questãozinha aqui. Essa questão foi boa, essa questão foi bacana. Então, ó, próxima questão aqui. Agora você vai ladrilhar. Uau, você quer quantidade. E aí, ó, tá aqui, ó. Dá um zoom aqui. Então é o seguinte, aqui. Eu tenho uma casa, eu tenho aqui um espaço para ladrilhar. Uma cozinha de 4,2 por 3,5, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui uma cozinha de 4,2 metros por 3,5 metros. Eu quero colocar ladrilhos, pisos de 20 por 30. Então eu quero colocar pisos 20 por 30 o quê? Centímetros. A minha pergunta é, quantos pisos 20 por 30 cabem aqui dentro? Ah, bichinho danado. E aí? Como que a gente pode fazer? Bem, eu vou fazer uma divisão simples. Simples. Então, eu vou pegar a área total da cozinha e vou dividir pela área de cada piso. Isso vai me dar a quantidade de pisos. Entenderam? E isso vai me dar a quantidade de pisos. Essa é a ideia da questão, ó. Viu como que se faz? O que vocês acharam? De boa? Só que tem um detalhe, né? Nós estamos trabalhando aqui com centímetros e metros. Nós só podemos dividir metro com metro ou centímetro com centímetro. E você escolhe. Você pode colocar tudo em metros ou tudo em centímetros.
Joinha? Se eu for transformar a cozinha as suas dimensões em centímetros, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou ter que multiplicar por 100, né? Então, se eu multiplicar por 100 aqui, ó, para transformar em centímetro, nós vamos ter 420 centímetros por 350 centímetros. Entenderam? E eu vou por esse caminho. Bem, como vocês estavam fazendo a prova em casa, eu vou ser bem sincero. Usa a calculadora. Não vou nem repetir. Então, nós vamos ter aqui, ó, a área total. 420 vezes 350. Isso aqui jogando na máquina, 420 vezes 350, 14.700. Não, 147 mil. 147 mil centímetros quadrados, ok? Beleza? Agora eu vou calcular a área do piso, área P, que vai ser 20 vezes 30. 20 vezes 30 de cabeça, 600. Ok? 600 o quê? Centímetros quadrados. Pimba! E aí, o que a gente faz agora para determinar a área do piso? A quantidade de piso. A gente só divide um pelo outro. Então, a quantidade de pisos será pela essa divisão. Então, nós vamos ter a área total, 147 mil dividido por 600. Ó. Só posso dividir metro quadrado com metro quadrado e centímetro quadrado com centímetro quadrado. Entenderam? Então, por isso que eu preciso transformar tudo em uma vez. Tudo na mesma unidade. E nós vamos ter 245 peças. Ah, garoto! 245 peças. Opa, volta para o enunciado. Qual a primeira alternativa? 245. E você já dá aquele sorriso maroto. Você já fica assim, prof, que linda questão, que linda questão. E aí, me digam, falem comigo aqui. Matheus, Matheus, conseguiu entender, Matheus? Uhum. Ficou mesmo? Ficou feliz ou ficou triste com essa correção? Que? Ficou feliz ou ficou triste? Sei lá. Ah, tu não lembra da prova? Ah. Próximo, então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, essa foi a penúltima questão da prova. Muito tranquilo, utilizamos aqui, lindo e maravilhoso. Agora eu quero pegar a última. Cadê a última? Nós temos alguns minutinhos, tá, pessoal? A última é a seguinte, gente. A última. Deixa eu pegar aqui, ó. Associe corretamente. Oh, bicho danado. Essa aqui é o seguinte, ó. Essa aqui nós vamos ter que pegar a tabelinha e a partir da tabelinha você vai ter que fazer a associação entre linhas e colunas. Ó, é esse bicho louco aqui, ó. Tá vendo? Ó, é essa coisinha louca aqui, ó. Viram? Lembra disso aqui? Associar corretamente? Então, para que eu consiga entender isso, eu preciso lembrar aquela tabela, conforme a gente já utilizou na questão anterior, tá? Conforme a gente já utilizou na questão anterior. Bem, deixa eu puxar aqui a tabelinha. Então, a tabelinha sempre vai ser assim, ó. Em cada unidade que tu pular, você multiplica ou divide por 10. Então, é o seguinte, ó. Só vou escrever aqui para vocês, ó. A unidade padrão é o metro. Então, eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Depois eu tenho decâmetro, hectômetro e quilômetro. Pronto. Se eu for pular para a direita, eu sempre multiplico por 10 a cada casa. Se eu for pular para a esquerda, eu vou dividir sempre por 10 cada casa que eu for pular. Por exemplo, eu quero transformar 6,35 metros, então eu posso colocar aqui 6,35 metros. Eu quero transformar em... Deixa eu fazer mais bonito. 6,35 metros. Eu quero transformar na primeira, ó. Eu tenho 6,35 aqui. Eu tenho um número parecido aqui. Eu tenho um número parecido aqui. Tu perceberam?
Então, qual dos dois seria verdadeiro? Então, eu vou primeiro transformar para centímetro. Então, para eu transformar para centímetro, eu vou pular 2 casas, ó. Então, eu vou pular aqui, ó, 1, 2. Se eu pulei por 2, eu vou multiplicar por 100. Ok? Entenderam? Então, deslocando a vírgula 2 casas para a direita, nós vamos ter 635 centímetros. Ok? Entenderam aquilo que eu fiz? Boa? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. 1 casa aqui, 2 casas aqui. Então, a gente multiplica por 100. Joia? Então, a alternativa correta já é a primeira, 635 centímetros. Joia? Se a gente for fazer sucessivamente isso, ó, faltando um pouquinho da aula para terminar, nós vamos ter essa diagonal como sendo a resposta correta. Como eu já fiz a prova, nós vamos ter esse quadro de respostas aqui. Beleza? E aí? Deu liga? É isso aí. Então, agora eu preciso voltar para vocês na sala e hora de conversarmos um pouquinho antes que a gente termine o horário. E aí, gente? Falem comigo agora um pouco, por favor. Estamos faltando menos de 1 minutinho para a gente terminar essa nossa aula. Fizemos a correção de todas as questões da prova. Espero, por favor, que vocês tenham gostado, tenham entendido melhor, tá? Vocês receberam já a nota de vocês da prova, né? Automaticamente, não receberam? Podem falar. Automaticamente, não. Não receberam ainda, porque quando você... Não, tipo... Ah, tá. Já. Mas eu vou liberar para vocês uma planilha, tá? Então, vou mandar para vocês junto com esse post que eu vou fazer da videoaula. Beleza? Então, daí você vai entender onde que você acertou, onde que você errou. Joia?